Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Nossa aula hoje é de língua portuguesa. Estamos começando a nossa quarta unidade, nossa última unidade, hein? Então tenham atenção para não misturar os conteúdos da terceira com a quarta. Agora é quarta unidade, hein? O nosso primeiro assunto da quarta unidade é adjetivo. Ó, começamos bem fácil, né? Adjetivo, página 10 do módulo de vocês. Quem já tem o módulo já pode abrir a página 10. Quem ainda não tem, quem vai buscar ainda no colégio, já fica a dica aí que tem que ser rápido nisso aí. Unidade curta, se demorar de pegar o módulo, poderá se complicar. Primeiro vamos ver o que é um adjetivo. Adjetivos são palavras variáveis, quer dizer que ocorrem modificações nela, a depender da situação de gênero, de número, a depender da situação de ser composto ou não. Então, é uma palavra que se modifica com o objetivo de especificar algo sobre o substantivo, caracterizando. Então, o adjetivo está ligado diretamente ao substantivo. Então, a palavra que qualifica, especifica algo sobre o substantivo. Então, sempre que eu tenho um substantivo, por exemplo, William, é um substantivo. Se eu digo que o William é gordo, que o William é feio, que o William é legal, que o William é grosso, que o William é educado, essas palavras estão qualificando, especificando algo, caracterizando algo sobre o substantivo William. Essas palavras são adjetivos. Agora, quanto à forma, o adjetivo pode ser classificado em simples, composto, primitivo ou derivado. Quando é que o substantivo é simples? Quando ele é formado por somente um radical. Então, quando temos somente uma palavra, um radical na formação daquele adjetivo, ali nós temos um adjetivo simples. Exemplo, americano, brasileiro, escuro. Então, esses adjetivos, por serem formados por somente um radical, quanto à forma, são classificados como simples. Já o composto é o oposto do simples. Composto é quando é formado por mais de um radical. Então ali nós temos uma formação em que nós temos duas palavras, dois radicais ou até mais, e ali se chama adjetivo composto. É o caso de latino-americano. Então você vê o hífen ali, certo? Pode ser que não tenha o hífen não é obrigatório, desde que você perceba que ali foi formado a partir de duas palavras, dois radicais, aquilo ali é um substantivo composto. Verde escuro também é o outro exemplo de adjetivo composto. Primitivo e derivado. Primitivo é aquele que vai dar origem a outra palavra, mas que não se origina de nenhuma outra palavra. Então, o adjetivo, quando ele é a base, ele não foi originado de outra, ele é primitivo. É o exemplo de belo, fácil e puro. Já o derivado, ele vai se originar de uma outra palavra. Então, teria uma palavra primitiva, um adjetivo primitivo. Aquele que vem do primitivo é o derivado. É o exemplo de belíssimo. Então, eu tenho o primitivo belo e o belíssimo é o derivado. De fácil, eu tenho o facílimo. Facílimo é o derivado. Então, quanto à forma, nós temos essas classificações do adjetivo. O outro tipo de adjetivo é o adjetivo pátrio. O que é isso, adjetivo pátrio? Alguns livros também podem aparecer como gentílicos. Vocês podem ter contato com alguma gramática mais antiga ou fazer uma pesquisa em algum site que não foi atualizado e pode tratar somente como adjetivo gentílico. É o mesmo adjetivo pátrio. São aqueles que se referem à procedência, à nacionalidade, à origem de uma pessoa ou de alguma coisa. Então, quando eu digo cearense, que é um exemplo, eu estou dizendo que aquela pessoa ou aquele objeto tem a origem do Ceará. Maranhense quer dizer que é do Maranhão. Baiano da Bahia, angolano da Angola, indiano da Índia. Então, esses adjetivos que especificam a origem de uma pessoa ou de alguma coisa são adjetivos pátrios. E a lista no módulo de vocês é enorme. Na página 12 vocês vão encontrar ali do Japão, da Hungria, da Grécia, de Florença, Egito, de algumas capitais como Haiti, como Costa Rica, como países também como Costa Rica, países como Haiti, e algumas cidades como Nova York, Espírito Santo. Tem alguns detalhes interessantes sobre São Paulo cidade, São Paulo estado, no Rio de Janeiro também, que é interessante, pode cair na avaliação de vocês, tá bom? Então, deem uma olhada maior nessa lista aí para que vocês possam estar atualizados quanto a isso. Locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? As locuções adjetivas são formadas por uma preposição e um substantivo, ou algumas vezes uma preposição e um advérbio. A locução adjetiva é uma formação
como foi dito, por uma preposição em um substantivo ou uma preposição em um advérbio, que tem valor de um adjetivo, certo? Mas nem sempre vamos ter um adjetivo que corresponde àquela locução, mas geralmente nós temos. Novamente, no módulo de vocês da página 13 e 14, traz uma lista. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Eu tenho uma locução adjetiva que é de abdômen. Qual seria o adjetivo correspondente? Abdominal. Então, ao invés de você dizer que está com uma dor de abdômen, você pode dizer que está com uma dor abdominal. De abdômen é a locução adjetiva, formada por uma preposição e um substantivo. E o adjetivo correspondente é abdominal. Outro exemplo é de boi, que o adjetivo correspondente é bovino. Então, de boi é uma locução e bovino é o adjetivo. De dança, quando eu falo algo de dança, ali eu estou utilizando uma locução adjetiva, que pode ser substituída por um adjetivo que é coreográfico. E o de dia também tem o adjetivo correspondente, que é diário. O módulo traz muitos outros, como de neve, de noite, qual de terra, de moeda, que você pode dizer monetário, ao invés de dizer de moeda, e muitos outros que vocês devem estar analisando aí. Quem tem um módulo, principalmente, quem não tem, cabe uma pesquisa, certo? Eu posso passar aqui toda a lista para vocês. Flexão dos adjetivos. Nós vamos entender somente aqui a parte do gênero, a parte do número, nós vamos deixar para a próxima aula, para a parte 2 desse conteúdo, tá bom? Então, a flexão do adjetivo, as modificações que o adjetivo pode sofrer, quanto ao gênero, são dois tipos. Nós temos adjetivos uniformes e adjetivos biformes. O que são uniformes? São aqueles que apresentam uma única forma, tanto para o masculino como para o feminino. Então, aquele que você não modifica a depender do gênero do substantivo. Se estiver falando de um homem, o adjetivo continua da mesma forma. Se estiver falando de uma mulher, o adjetivo continua da mesma forma. Esses são uniformes, como exemplo, infeliz, simples e jovem. Então, eu posso dizer que o homem é jovem ou que a mulher é jovem. Jovem não sofre modificação a depender do gênero do substantivo. Então, ali é uniforme. Já os biformes são aqueles que apresentam duas formas. Uma que é para o masculino e uma outra que é para o feminino. Como exemplo, eu posso dizer que uma pessoa é gordo ou que é gorda. Ali eu estou diferenciando quanto ao gênero. O que é feio ou que é feia. Ali eu estou também diferenciando quanto ao gênero. Se eu tenho duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, esse adjetivo é biforme. Se eu tenho somente uma forma, ele é uniforme. Então essa é a diferença da flexão do adjetivo quanto ao gênero. Atividade para a cara de vocês, páginas 17, página 18 e 19. Somente 3 páginas. E teremos a parte 2 desse conteúdo na próxima semana. E aí sim teremos o restante da atividade. Qualquer dúvida, falem comigo através do WhatsApp. Tenham atenção já em quarta unidade, se organizem. Porque não tem quinta unidade não. A quinta unidade será a recuperação, hein? Tenham atenção a manter as atividades em dias para que possam atingir o objetivo no final do ano. Certo? Tchau, tchau. Até amanhã.